Pronto, já pus para gravar. Já vou começar a compartilhar com vocês o material também. Paz, Wilson, boa noite. Mais uma vez, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Então, na semana passada, a gente tinha chegado até aqui, quando a gente vê o cataclisma, né? Um fim cósmico, que a gente viu que, com a abertura do sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Esses são fenômenos que já existiam na antiguidade, o eclipse, a lua de sangue, o terremoto, né? Lembremos do terremoto, que foi como o apóstolo Paulo e Silas em Filipos foram libertados, né, das cadeias, né, que prendiam eles, foi por meio de um terremoto. Então, todos esses fenômenos já existiam, não é uma coisa que foi inventada pelo João. A gente vai perceber que as coisas que ele coloca no Apocalipse são coisas que já existiam, que já aconteciam. Chega um momento que as coisas não são o que acontecem e o que eles já estão acostumados. Aí vai para uma imaginação apocalíptica e para uma simbologia muito além do óbvio e do material. A gente vai ver isso na sequência. Mas é legal a gente ter essa ideia de que esses fenômenos, eles revelam a grandeza de Deus. E não são coisas que literalmente vão acontecer no futuro. Tá? São coisas que acontecem, mas que aqui causam um espanto e um tremor. Né? Em meu zelo e meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Essa é um versículo de Ezequiel 38, falando sobre juízo, sobre julgamento. Aqui também tem um em Jeremias 12:31, faltou um R aqui, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Diante deles a terra treme, né, o terremoto, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. Né? Um eclipse, mas você pode imaginar um eclipse ou uma nuvem que ofusca todas as estrelas. Em Isaías, olha essa fraseologia aqui: as estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Olha que interessante. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Mateus 24, é Jesus falando o que já estava escrito no Antigo Testamento. A familiaridade dos textos indicam, então, que o texto apocalíptico é a conclusão das profecias bíblicas, não uma descrição precisa ou literal do que vai acontecer no futuro, mas que esses fenômenos tão assustadores estão sob o controle de Deus. Ele é quem faz essas coisas, por quê? Porque o ser humano ele é pecador, porque a humanidade é corrompida e assim funciona a vida. Ela não é perfeita, porque nós também não somos perfeitos. É isso que o Apocalipse está indicando para a gente. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Aqui a gente vê o texto de Apocalipse não é uma coisa nova, inventada e que significa exatamente algo que vai acontecer no futuro, literalmente. A gente já sabe que uma estrela não tem como cair na Terra. É a Terra que cairia na estrela, né, por tamanho e atração gravitacional. E existe também a tentativa de entender, né, e mais uma perspectiva historicista vai dizer que essas estrelas que caem na Terra não são estrelas, são, na verdade, asteroides, ou outras vezes vão dizer que é algo como aviões que caem, né, algum objeto que cai, que para o João parecia estrelas, mas não eram. Mas também não combina com as outras descrições de um céu cósmico que as estrelas apagam, né, que as estrelas deixam de dar a sua luz, são ofuscadas.
E aí a gente vê a conclusão que a gente tem que entender isso como uma metáfora, que é o versículo 14, que diz assim: o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Aí fica óbvio para a gente, é como se Deus ele pegasse todo o nosso universo e para ele fosse como um pergaminho que ele enrola e guarda no armário. Né? Aqui é a ideia que o João ele tem na revelação que ele vê e que ele transmite para nós. Tudo está sob o controle de Deus. Ele é muito maior do que tudo e todos. Né? Então, é essa a ideia principal. E a gente viu, né, que tem no Antigo Testamento, a gente até leu já uma outra frase do profeta Isaías falando dos céus sendo recolhido como um pergaminho. Então, João ele não está inventando nada aqui. Está usando frases do... Né, e o que ele vê é o que já estava no imaginário dos judeus. 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Né, poderes políticos, militares, econômicos, do topo até a base, né, até os escravos, sem exceção, todos sujeitos ao juízo. Né, não tem como comprar aqui uma, uma um salvo-conduto do juízo divino. Né? Não tem como. E lembremos dos 7 olhos do Cordeiro que vê em todas as coisas. E o 16, e eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. E aqui, num texto que dá toda a atenção para a humanidade corrompida, para os inimigos de Deus, para os opressores, né? Pessoas que rejeitam a Cristo, rejeitam o discipulado de Jesus, tentarem ser boas, né? Rejeitam os mandamentos que são aí o básico. Não há arrependimento. É interessante que quando eles veem tudo isso, todas as manifestações da grandeza de Deus, todo o juízo, toda a revelação, mesmo assim no final eles não falam: estamos arrependidos, nós deveríamos ter seguido a Jesus, nós deveríamos ter nos comportado melhor. Não, eles decidem continuar a guerra deles, mas eles agora apavorados, né? Eles querem se esconder, né? E mesmo que seja embaixo de escombros, para que as montanhas e as rochas caiam sobre eles e eles sejam soterrados para que eles não tenham que ver a grandeza de Deus, né, o julgamento de Deus. Mas não tem como. Né, o texto aqui no versículo 17, quando encerra o capítulo, diz assim: pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Então, lembra que desde o Antigo Testamento a gente viu essa frase muitas vezes, por muitos profetas, dizendo que chegaria o grande dia, o dia do julgamento, né? E que seria terrível. Então foi repetido muitas vezes sobre o dia. Jesus também falou muitas vezes sobre o dia. E para nós esse dia tem que servir meio que como um alerta, para nós nos analisarmos, avaliarmos a nós mesmos. Mas não para a gente ficar com medo, desconfiando que nós seremos punidos no grande dia. Uma vez que nós decidimos seguir a Jesus e não voltamos atrás, nós temos paz com Deus. Então, né, para os oprimidos, para as pessoas que decidem seguir a Jesus, para a comunidade dos santos, e essa é uma esperança e mesmo um desejo que num dia, né, essa impunidade dos maldosos ela cabe. Né? É algo que é justo e é legítimo. E desde o Antigo Testamento é ensinado que a vingança pertence ao Senhor, né? Que nós não somos capazes de julgar, né, com perfeição, mas Deus o é. Tá bom? Depois a gente tira mais uns minutinhos, se alguém quiser voltar nesses versículos e falar alguma coisa, a gente
retoma aí a reflexão, tenta esclarecer alguma dúvida. Se eu falei algo que não ficou muito claro, a gente revê, tá bom? E o capítulo 7, que é o nosso material de hoje, que eu pedi para vocês lerem também, a mesma coisa no final. Vocês podem me interromper e a gente conversa também e esclarece dúvidas. Mas já o título a gente percebe a diferença do 6, né? Que no 6, que eram os 7 selos, e o conteúdo ele era dedicado aos opressores, ao castigo, à severidade. No 7, a atenção é voltada, né? Já respondendo o Renato que perguntou na semana passada, eu disse que a gente ia chegar na atenção aos eleitos, aos salvos, né? Quando a gente falou ali sobre o cavalo que era a morte, que o Hades ia após ele recolhendo todos os que o cavalo matava, né? O cavalo é seu cavaleiro, matavam e o Hades ia recolhendo. E aí ele perguntou, mas isso então é para os que serão punidos? Sim, sim, é a justiça, né? A ira vindoura. E aqui a gente tem no capítulo 7 já uma atenção voltada para os mártires, por isso que eu coloquei aí o tema, o exército dos mártires. Capítulo 7, versículo 1: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Se a gente tomar, e em qualquer tentativa de ler Apocalipse de maneira literal, a gente vai ficar sem ter como explicar essa grande quantidade de números 4, né? 4 seres viventes, né? E agora de novo 4 anjos e 4 cantos da terra, 4 ventos, e fica realmente inviável a gente pensar de uma maneira tão simples, né? Achando que é literal. Mas quando a gente entende que essa qualidade, né, do número 4 é de indicar a totalidade da Terra, que vai ao encontro da forma de usar o número 7, 12 e 10 também em Apocalipse, como totalidade. Então, aqui para o sistema de espaço, vamos dizer assim, o sistema espacial da Terra é usado o 4. Né? E algo interessante também aqui nesse começo é quando ele usa depois disso. Né? E esse depois disso, a gente não deve tomar como um acontecimento após essa pergunta. Né? Acontece a indagação. E quem poderá suportar? Né? Acontece a pergunta, e aí fala, depois disso, não é cronologicamente o que vai acontecer, mas é depois disso o que ele viu. Então é interessante a gente entender que esse depois disso indica que já não estamos falando do sexto selo, mas também ainda não estamos falando do sétimo selo. Então, o que é isso? É um interlúdio. A gente viu isso já em algumas literaturas, que quando você escreve, você não interrompe uma narrativa para dizer outra coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Mas você, quando termina aquela história, você volta e conta outra história que aconteceu ao mesmo tempo, basicamente, ou uma outra situação, um paralelo, né, um complemento. E aqui a gente vê isso claramente, porque ele vai falar sobre um impedimento de uma ira e de um castigo de vir sobre a terra. E quando a gente tenta ler esse texto de uma maneira literal e linear, não dá muito certo. E isso confunde muita gente, porque ele pega e lê ali que aconteceram todas aquelas catástrofes, o céu foi enrolado como um pergaminho, e agora o texto seguinte está dizendo que os anjos estão impedindo a destruição, que Deus está segurando a destruição, mas ele já não destruiu tudo antes, não caiu as estrelas, não aconteceu terremoto. E aí a gente precisa entender e ver cada imagem, e por isso que foi feito esse trabalho bem feito de separar em capítulos os textos, né? Os textos já ajudam a gente a separar imagens, momentos, visões umas das outras.
Isso foi muito bem feito, né? Então, dá uma clareza muito grande para nós. E aqui, então, a gente precisa entender como um interlúdio que está falando, olha, não estava acontecendo toda aquela destruição no mundo, aquele momento de revelação e de soberania de Deus, e a humanidade vai ver o tamanho da força e como é severo o castigo, mas agora ele está falando assim, olha, mas era para ter vindo muito antes, viu? O que aconteceu foi que a ordem de Deus foi para esperar até que todos os eleitos fossem incluídos, né? E aqui esse primeiro versículo deixa isso muito claro para a gente. No segundo versículo, um outro anjo, viu outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido poder para danificar a terra e o mar. E a gente já vai ver o que ele bradou, ainda não vemos o que ele bradou, mas eu quero chamar a atenção para esse o selo do Deus vivo, quer dizer que ele vem da parte de Deus, e é ele quem dá essa ordem. E a ordem dele é: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então, lembra que a gente viu lá no capítulo 5, desculpa, no capítulo 6, no quinto selo, quando a comunidade dos mártires já diante do trono fala, né? Clama por justiça, e aí o que eles ouvem é: esperem mais um pouco. É isso que a gente está vendo, esse paralelo. Olha, esperem mais um pouco. E aqui a gente vê a ordem para os anjos: segura mais um pouco. Nesse drama poderoso, mítico, quero que vocês imaginem, né, como se a Terra, né, fosse possível a gente imaginar isso, mas esses 4 anjos segurando toda a justiça de Deus, a ira de Deus, e o anjo de Deus falando assim: segurem mais, porque ainda não é para vir sobre a terra o julgamento. Né? E esses anjos poderosíssimos contendo, por causa da determinação de Deus, contendo toda a severidade. Né? Isso é uma forma de nós vermos a imagem, né? E ele segurando o vento. Isso é muito anime, não é? O vento que traria o terremoto, que traria a, a, toda a devastação e faria os homens caírem em si sobre a sua soberba. Então, o versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Olha que legal. 144 mil de todas as tribos de Israel. Aí é legal a gente perceber que João ele escreve numa perspectiva muito judaica, mas já com a inclusão dos gentios. Então a gente vai perceber isso mais à frente. Quero só destacar isso para a gente entender, né, quando a gente vê esse número de 144 mil, 12 mil de cada tribo, né, numa perfeição novamente. Lembra quando Pedro ele falou para Jesus, quando Jesus falou para os discípulos sobre perdão, que temos que perdoar, e aí Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? 7? 7 vezes é o perfeito? Né? E aí Jesus fala 70 vezes 7, né? Que seria 490. Mas, novamente, não é literal. Ele está dizendo: perdão é uma coisa que você precisa dar, né? Precisa conseguir decidir e buscar, né? E aqui a gente vê esses 12 mil de cada tribo indicando aí uma perfeição, novamente, né? Usando aí o sistema de dúzia para dizer que são 12 mil e, claro, relacionado a serem 12 tribos, 12 discípulos, 12 meses do ano, uma dúzia de bananas. É o sistema de dúzia. E a ordenação dos... Eu não vou ler aqui como está o texto todo, só vou ler o comecinho para vocês verem como se repete o padrão, né?
12 mil de cada tribo. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Gad, 12 mil. E vai se repetir e vai ser omitido aqui Efraim. Não temos um grande motivo para dizer por que Efraim é omitido. Existem hipóteses, né? Porque Efraim é um dos filhos de José. José ele teve Manassés e Efraim. E aqui no lugar de Efraim entra José como uma tribo. Mas Manassés e Efraim são filhos de José. Então, não tem um grande motivo para isso. Tem uma proposta desse autor aqui, do Richard Bauckham, que ele diz que provavelmente é porque na época em que João escreve o Apocalipse, eles estavam usando essa forma de se relatar, se falar sobre as 12 tribos, porque depois que acontece a diáspora, né, se desfaz o Reino do Norte, ficou mais difícil de manter essa coesão, e aí pode ser que eles começaram a tratar assim, chamar os efraimitas de José, né, e não fazer uma grande separação. E lembremos que a tribo de Manassés também ficou dividida entre um lado do Jordão e o outro. Então, tem todos esses detalhes. O que Schumacher chama a atenção para Judá está em primeiro, pode ser por causa da bênção de Jacó, que foi dada a Judá de proeminência, e também por ser a tribo de onde vem o Messias. Mas é virtualmente impossível a gente dizer por que dessa ordem. Mas o legal é a gente ver que o jeito que está aqui, a estrutura é igual ao do censo militar de Israel. Quando a gente vê ali em Números 26, por exemplo, quando eles vão fazer a contagem dos homens prontos para a batalha, e a gente já viu isso aí no panorama bíblico, a gente percebe então uma forma de falar sobre os grupos, né, sobre o ajuntamento, usando aquela estrutura do Antigo Testamento de um ajuntamento militar, de um alistamento de exército, de uma tropa, né, de tropas. Mas não é um exército de enfrentamento mesmo. Se fosse um exército de ir lá e lutar, Levi não estaria incluído. Mas Levi está incluído, porque não são militares mesmo. É um exército mais no sentido de quando é usado, por exemplo, Jeová de Sabaó, né, Senhor dos Exércitos. Essa palavra de Sabaó não é exatamente exército militar, né, mas é um ajuntamento de todos que pertencem ao seu senhorio. É legal a gente ter isso tudo em mente. E a argumentação final sobre a interpretação simbólica do número 12, e não, apesar de ser muito óbvio para muita gente, por condicionamento, às vezes a gente fica ainda, será? E tanto que a gente já ouviu que é literal, ou por falta de a gente ter essa maturidade, tanto de vezes que a gente viu sobre isso, às vezes fica na dúvida. Mas nesse versículo seguinte, no 9, a gente mata essa charada, que diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Aqui é legal a gente entender que a gente está voltando para aquela cena onde havia os 4 seres viventes, haviam os 24 anciãos e haviam os anjos em volta, e no centro havia o trono e o cordeiro. Então a gente lembra que a gente deixou o capítulo 5 com a abertura dos selos, e aí no 6 a gente tem então o que acontece com a abertura dos 6 selos, e no capítulo 7 a gente volta, ainda nesse interlúdio, a gente volta para aquela cena, né, litúrgica, com Deus e o Cordeiro, né, o trono e o Cordeiro, e os que adoram, né, o cosmos, a humanidade e os anjos, todos adorando, segurando, a multidão dos povos de todas as tribos, línguas e nações em pé, indicando que estão refeitas, né?
ressuscitadas, não estão caídas, estão em pé, não é à toa. É igual o cordeiro estava em pé, agora o exército dos santos está em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, purificados. O branco no Apocalipse significa a santidade, estar separado para Deus. E segurando palmas. O que são? Essas palmas são os ramos. Lembra dos ramos que eram usados ali na recepção de Jesus em Jerusalém? Domingo de Ramos. É isso que significa essas palmas. É só uma outra palavra. E aqui a gente vê a frase é a mesma usada na adoração, quando é cantado que Jesus ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, porque ele comprou para Deus povos de todas as tribos, né, línguas, povos e nações. Então, é a mesma frase, agora se repete aqui, para dizer que são esses que estão diante. E quem são eles? Eles são esses mesmos 144 mil. Então, a gente vê esses 144 mil numa idealização, primeiro, e depois a gente vê a realização. A realização é povos de toda a tribo, não só tribos de Israel, mas de todos os povos e línguas. Né? Então a gente percebe aqui, como eu disse antes, a inclusão dos gentios. Tá bom? Este é o povo do Cordeiro, comprado com o seu sangue, como a gente viu no capítulo 5. E clamava em alta voz. E aí a gente volta para os hinos em Apocalipse. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Aqui novamente, né, a adoração em gratidão por salvação. Né, essa adoração vem da humanidade, desse exército aí dos mártires, de todos que foram mortos, incluídos, todos os que morreram, né, e se achegaram a Deus, que estão incluídos na salvação. Era por eles que era esperado lá quando falou, espera mais um pouco até que todos, e aí são esses os que vêm depois. E tudo isso que acontece é legitimado por causa da vitória do Cordeiro, sua santidade, morte e ressurreição, que a gente viu no capítulo 4, quando surge o Cordeiro em pé como que imolado. E o versículo 11, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, né? Os anjos, então, ao redor, incontáveis anjos, eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Então a gente viu que a cena volta para essa liturgia aí. E os anjos agora vão adorar. Os anjos dizem assim, amém, concordando com o que a humanidade tinha proclamado, e eles acrescentam louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, são atributos de Deus, né? São destaques aí da perspectiva dos anjos para com Deus e que vão além da salvação. E no versículo 13, então, um dos anciãos, um dos 24 anciãos, que são estes que estão vestidos, perguntou para o João, né? Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? É óbvio que é uma pergunta retórica, né? Esses anciãos sabem tudo. Foi o ancião que disse para ele, não chores, né? Eis o leão da tribo de Judá. Quando João não via ninguém que era digno de abrir o livro e desatar os selos, no capítulo 4. E aí a gente vê agora que o ancião pergunta para ele, quem são esses? Quem é esse? Que povo é esse? E aí João respondeu, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. João sabia a resposta, mas o que ele fez, né, ele não respondeu, porque ele estava ali sabendo que aquele ancião ele era um representante da humanidade ali na visão dele,
e que eram os que eram mais autoridade para dar qualquer resposta, e assim deram a resposta para ele, né? Como ele esperava. Ele disse: Tu sabes, e veio a resposta perfeita. E são os remidos pelo sacrifício do Cordeiro. São os oprimidos, os feridos, os mortos por causa do Evangelho, ou mesmo são aqueles que morrem seguindo a Cristo, né? Que decidem, como o próprio João vai morrer. Ele não é morto, mas vive a vida com fidelidade ao Senhor. Então a gente tem aqui um desfecho para os mártires, né? Respondendo aí a pergunta do Renato, né? O que a gente tem então é no capítulo 6 uma ênfase no juízo e no castigo, e no 7 a gente tem essa ênfase aí na graça, na inclusão dos salvos, né? No resgate, na lavagem das vestes, né? No sangue do Cordeiro e o perdão pelos pecados. E aí o versículo 15: Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E aqui é bem legal a gente lembrar quando Jesus prometeu, né, ali em João 14, que ele iria, mas que eles deveriam ficar tranquilos porque ele ia preparar um lugar para eles. A gente já entrou nesse mérito uma vez falando aqui no curso sobre como quem acredita em uma vida após a morte, num paraíso em outra dimensão, né, interpreta de uma forma. Quem acredita em uma vida após a morte, em uma ressurreição e vida na terra, vai interpretar esse texto de outra forma, né, que diz assim: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou, né? E ali a gente entende que Jesus estava indo preparar lugar para eles no seu sacrifício. Então aqui a gente tem essa conclusão desse ato, porque a multidão dos que são inclusos, lavados no sangue do Cordeiro, podem servir ao Senhor dia e noite em seu santuário, na casa de Deus, aonde há muitos aposentos, né? Lembra do Salmo de Davi que fala que uma coisa ele pede ao Senhor, que ele possa habitar em sua presença para sempre, né? Que fala quão amáveis são os seus tabernáculos, né? O Salmo de louvor é de um anseio para se estar na presença de Deus o tempo todo. E aqui esse anseio ele é respondido. E claro, gente, é bem legal a gente ter essa clareza de que é uma forma metafórica de dizer. Não quer dizer que a gente vai ficar num lugar paralisado para todo sempre. Tá? Não é uma forma de se relacionar um momento litúrgico, um momento de culto, né, que é maravilhoso, e a gente considerar esse momento como o restante da nossa vida. A gente vai ver ainda no desfecho de Apocalipse, né, diz que a Jerusalém que desce do céu, que é perfeita, né, usando ali a forma do quadrado, 4 quadrado, né, para indicar aí a perfeição, diz que essa Jerusalém celestial ela não vai ter um templo, porque o templo é um lugar onde a gente vai para a presença de Deus, porque a gente precisa deixar o ambiente que não é de Deus, né, o ambiente profano. Já um ensinamento bem legal de vocês terem é que profano não quer dizer maligno nem pecaminoso, tá? Profano quer dizer que não é algo sagrado, é algo comum, trivial. Então, quando alguém falar profanou, não quer dizer que amaldiçoou, quer dizer que deixou de ser sagrado. É legal a gente ter essa informação. Então, a gente tem um ambiente profano, né? O mundo onde a gente trabalha, estuda
e tem todo tipo de gente, a Jerusalém celestial, a nova vida, novos céus e nova terra. Lembra que o céu foi enrolado no final do, do Apocalipse 6, e aí eu falei como se fosse guardado no armário. Quando a gente vê a nova Jerusalém celestial que desce de Deus e que haverá novos céus e nova terra, é como se Deus pegasse um novo pergaminho e abrisse, e é a esperança, né, de salvação e uma nova vida. E para quem considera a ressurreição e a vida na terra, no futuro, né, numa vida após a morte, uma ressurreição e uma nova vida aqui, aí o que faz mais sentido é entender dessa maneira que a gente explicou agora, mais simbólica. Nunca mais terão fome, versículo 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Né? Fome não será um problema, falta de água não será um problema. Sei que para nós aqui, né, em São Paulo especificamente, temos água em abundância, né, temos fartura de alimento, graças a Deus. Então a gente nem sabe o que é isso, mas muita gente, né, durante a história da igreja passou muita necessidade, falta de alimento, falta de água, falta de abrigo. É que às vezes fica até difícil para a gente mensurar o tamanho desse alívio de não ter essas aflições. Mas para o povo oprimido, né, ali do primeiro século, imagine para eles como foi ler isso. Os remidos estarão para sempre protegidos de todos os perigos. Esta é uma promessa presente no Antigo Testamento. É que o Isaías 49:10, que diz assim: Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá às fontes de água. Olha que legal. E essa parte B aqui do versículo 10 de Isaías 49 vai combinar certinho com o versículo 17 de Apocalipse, porque diz assim, olha, lembra que falou que eles não iam ter mais fome nem sede? Ele diz assim, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Né? Isso aqui é uma poesia maravilhosa, gente. Quem lê Apocalipse e não percebe isso está perdendo um tesouro. Né? E aqui está dizendo que Jesus vai consolar, né? Vai cuidar, vai pastorear de perto. E isso aqui a gente acredita que é uma revelação do que é o porvir, né? A vida após a morte. Mas também é já o que a gente acredita no agora. Também a gente também acredita nisso agora. Não é só para o fim, né? Para a escatologia, mas também para agora. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima porque é Deus se importando com os nossos sentimentos e as nossas angústias. Né? Lembra que quando João começou a chorar, o ancião falou: não chore. Né? E se João ele não tivesse sido surpreendido ali com um ancião dizendo: não chore, eis o leão da tribo de Judá, né? Não ia acontecer esse momento aqui de Deus enxugar dos seus olhos, né, dos olhos de toda a humanidade, toda a lágrima. Tudo isso é possível por causa de Jesus, que é o pastor que conduz aí aos pastos verdejantes. Esse é um capítulo, então, de esperança, né, de uma vida plena para todos os oprimidos, todos os que sofrem, né, e se posicionam como seguidores de Jesus Cristo. Eu vou parar de compartilhar a tela e aí vocês podem falar, se quiserem voltar no assunto da aula passada ou nesse aqui. Lembrando que é um de cada vez, né? Com fila, sem outro, sem empurra. Sem brigas.
muito diferente, né, a narrativa de um pro outro. Sim, super. Ô Silas, até o momento, essa parte aí, ela fala apenas daqueles que creem em Cristo, né, que são perseguidos, etc. e tal. Mas não fala até o momento daqueles que não creem, né? Embora ele dá um spoiler, né, de que a Terra vai ser destruída, algo nesse sentido e tal. Isso está mais para frente do texto, ou não é abordado de fato? É sim, é sim. É sim. O que a gente tem são imagens e cada imagem traz uma revelação e ela tem uma lógica e tem um fim também na imagem. Uma cena em movimento, né? Se a gente imaginar o Apocalipse como um filme, não dá certo. Assim, haja terra para ser destruída, né? Mas quando a gente vê cada imagem, a gente percebe que muda-se a perspectiva, muda-se os atores, muda-se os protagonistas, mas a história é a mesma, né? A ideia é a mesma. A gente consegue perceber como aqui a gente teve o desfecho para os que não creem, não só que não creem, mas para os que se rebelam, né? Para os que são maldosos, acaba eles falando, né? Que caíssem sobre eles as montanhas para eles serem escondidos da ira de Deus. Né? Porque quem poderá suportar a ira de Deus? É um drama, não é literal, né? Se a gente pensar assim, ainda mais quando a gente fala de humanidade, toda a humanidade, a gente pensar em toda a humanidade, todo mundo se enfiando embaixo da terra, não é inviável, né? Ler de maneira literal não dá certo, não tem como. Mas se a gente entende, né, nessa cena, nessa imagem, né, uma humanidade que, diante da revelação de Deus e do seu juízo, o sentimento é esse: a gente queria se esconder, fazer um buraco embaixo da terra, e entrar lá e se esconder. Porque é uma forma mais psicológica, né, de nós entendermos o texto, e espiritual, é claro, é espiritual e psicológico, mas não literal. Eu acho que eu consegui explicar. Se não, me fala que eu tenho que explicar de novo. Não, sim. Minha dúvida também era mais sobre o depois, né? Que de repente está no texto que remete ao que de fato vai acontecer com quem não foi para o céu, vamos dizer assim. Até a questão de ir para o céu está aberta à discussão, como eu disse aí na interpretação do capítulo 7, quando a gente fala Jesus vai pastorear essas pessoas e elas vão ir buscar água onde? No paraíso, no além? Ou é ou essa forma de escrever essa metáfora está falando de uma vida além na própria terra, num novo céu e nova terra? Tudo isso está aberto ainda, né? Tem linhas que pensam diferente, mas uma convicção geral dos cristãos é que não acaba aqui, né? Que nós vamos ter essa experiência e essa vida abundante, essa vida eterna com Deus. E já falei várias vezes, quem é mais antigo já está cansado de ouvir das linhas de pensamento sobre a questão da salvação, que existe o aniquilacionismo, existe o universalismo, o exclusivismo e o inclusivismo. O que é o aniquilacionismo? A crença de que quando a gente morre, acaba. Deus ele vai exterminar, né, vai encerrar a humanidade. Todo mundo morreu? Acabou. Não tem vida após a morte. Tem uma linha que é intermediária, que é Testemunha de Jeová, que acredita que a aniquilação é para os que não são salvos. Eles deixam de existir. Eles são desfeitos. E só continuam existindo os salvos. Então, essa é uma ideia que existe. Aí muita gente acredita. Depois, então, do aniquilacionismo, existe o universalismo, que é a crença de que todos serão salvos, e isso se baseia muito na crença de que Deus ele é misericordioso, ele é amoroso e ele vai perdoar a todos. E não haverá juízo
punição nenhuma para ninguém. Então, essa é a ideia do universalismo. Não há condenação e só salvação. E existe o exclusivismo, que é só quem reconhece e decide seguir a Jesus Cristo, quem toma conhecimento sobre o seu evangelho, sua morte e ressurreição, e então, por isso, consegue alcançar a graça. Então, esse é o exclusivismo, é exclusivo para quem decide seguir a Cristo. E existe o inclusivismo, que é a ideia que, por experimento mental, por algumas lógicas, por exemplo, os mentalmente incapazes, as crianças, então também as pessoas que não ouviram falar de Jesus, mas que pela revelação geral tinham um comportamento de temor a Deus, mesmo que não ouviram falar do Evangelho, elas amavam o próximo, elas tinham essa espiritualidade abundante e são pessoas para quem o Evangelho, se fosse pregado ou sendo pregado, elas logo vão dizer algo como: é isso que eu precisava ouvir. Esse meu anseio era conhecer isso. Por que vocês demoraram tanto para pregar para mim? Né? Basicamente, esse tipo de comportamento, mesmo que a pessoa ela não tenha o conhecimento, ela é incluída. Tá? Então, essa é uma crença também que tem aumentado bastante. Tem algumas literaturas sobre isso também. Tem o livro Fator Melquisedeque, tem o livro A Esperança, do Kaique. E então, são ideias que estão sendo aí discutidas, desenvolvidas. Uma coisa é certa, né, entre os cristãos, na maioria, é que quem rejeita a Cristo não tem como. Se a pessoa ela rejeita, aí ela não tem como ser incluída. Não tem como ser incluída nem feito alguma coisa para ela ser salva. Não existe uma ideia que defenda isso. Talvez o universalismo, né? Universalismo sim. Mas não conheço nenhum cristão mesmo que pensa assim, cristão, digo, de tradição, não uma pessoa que diz assim, já tem Jesus no coração, né? Estou dizendo pessoas que realmente seguem, que têm uma igreja, uma tradição, né? Algo mais fundamentado em Bíblia, aí não tem. Consegui explicar para vocês esses detalhes aí? Ficou claro? Ficou sim. Mas fiquem à vontade, por favor, tá bom? O que eu não souber, fala, gente, eu vou procurar mais literatura, tento chegar a uma informação bacana e trago para vocês. Pode falar, Daniele. Oi. Uma dúvida, né? Tem uma passagem que fala que toda língua confessará que é o Senhor. Queria saber mais ou menos se você entra nessa questão que você falou, né? Porque se a palavra fala que toda língua confessará o Senhor, então seria todos, né? Sim. Toda a humanidade. Sim. Essa é a crença comum mesmo. E que uma vez eu fiz uma provocação na igreja, fui pregar e eu comecei falando assim: todos os caminhos levam a Deus. E os pastores ficavam desesperados, gritavam não. E eu com o microfone, né, eu falava assim: todos os caminhos levam a Deus. E aí todo mundo desesperado na igreja, até que eu falei: todos os caminhos levam a Deus para juízo, a não ser um, que leva como filho, que é Cristo. Cristo é o único caminho que leva como filho, né? Aí todo mundo, ufa, né? Porque realmente, é como a gente viu no próprio texto de Apocalipse, a gente vai ver também mais vezes, mais imagens. Deus ele vai se revelando de diversas formas. O apóstolo Paulo diz que todos os seres humanos são indesculpáveis, porque a natureza fala de Deus. Então não tem como a gente dizer que a gente é alguma coisa e que realmente a gente pode desprezar o próximo, ou, como muita gente ousa, desprezar o próprio Deus. Então, a gente tem essa ideia muito clara de que nós precisamos ser humildes, porque todos nós vamos comparecer perante Deus. Agora, a questão é como, né? E as pessoas que rejeitam a Cristo, são maldosas, elas vão comparecer perante Deus para serem julgadas. É um tribunal. O que está especificado na Bíblia é um tribunal.
né, usando ali como metáfora, né, o direito romano, né, os tribunais, eles dizem, olha, vai ser um tribunal, porque Deus ele vai julgar as obras, vai ver o que cada um fez, exceto os que se apresentarem como filhos. E aí Jesus diz que esses ele é o que intercede, ele é o que advoga. Esses não vão ser julgados, esses já são incluídos, né? Já tem a liberdade comprada com o precioso sangue de Cristo. Então, o desafio para nós é seguirmos a Cristo e de verdade, né? Decidimos seguir a Cristo, não olhar para trás, sermos convictos e confiar. Falar, olha, a graça de Deus é pela graça que eu sou salvo, não é dom nem mérito meu, né, mas é um dom que vem de Deus. Eu acredito, nem sei porquê, é um milagre eu acreditar, né, e assim comparecer perante Deus como filho. Tá bom? Mas é isso mesmo. Todo mundo vai comparecer perante Deus. E aí entra a diferença. Tem gente que acredita que já está comparecendo, tem gente que acredita que todos estão esperando. Eu sou da linha que acredita que estão todos esperando, né? Esperando o grande dia. Pode falar, Daniela. Você levantou a mão de novo? Não levantei, não. Amém. Também estou nessa também. Glória a Deus. Mais algum comentário? Gente, vamos fazer a foto? Quem pode abrir a câmera? Bruno, achei que era o Ricardo. Oi, gente, boa noite. Boa noite. É que meu celular está muito volume, aí tem que usar o celular dos outros. 1, 2 e... Oi. Obrigado, Renato. Por nada. Você quer dar recado, Renato, hoje? Peraí que deu um erro aqui. Foi. Pessoal, quinta-feira a gente tem o culto online, 8h30, culto de oração. Domingo a gente tem o nosso encontro presencial lá no Vale do Anhangabaú, às 10h30. E segunda-feira que vem a gente está aqui de novo, se Deus quiser, e nos permitir, às 8h30, estudando Apocalipse. Amém. Tá passando rápido, né? A gente está quase chegando na metade já. É muito interessante. E aí a gente tem que começar a pensar e aí eu vou propor para vocês alguns temas, a gente vai decidir junto o próximo tema, tá bom? Vai ser bem legal. Gente, qualquer dúvida, vocês me chamem, tá bom? Não se preocupem. Eu também vou querer depois fazer um certificado para quem está participando do curso. É bem legal ter esse certificado, tá bom? Para receber o certificado, eu não quero fazer um certificado só como espectador, mas eu quero fazer uma provinha, um teste. Aí eu vou mandar para vocês, tá bom? Apocalipse na perspectiva idealista simbólica. Aí faço um certificado, vai ser bacana você guardar aí e relembrar também e ficar como material. Tá bom, gente? Muito obrigado. Paula, você ora para a gente, por nós, para encerrar? Amém. Na oração. Senhor, muito obrigada por mais um tempo aprendendo a Tua Palavra. Eu peço, Senhor, nos capacita à compreensão, ao entendimento. Eu sei que o Senhor é aquele que acrescenta sobre as nossas vidas sabedoria, conhecimento. E nós estamos aqui, Senhor, juntos todas as segundas, em todos os encontros, porque nós temos fome e sede do Senhor, nós queremos conhecer e seguir em conhecer o Senhor, por isso nos capacita a aprender, a viver, a compartilhar a nossa fé, a Tua palavra, o Teu amor, em nome de Jesus. Que nós possamos
ser ovelhas do Senhor que alimentam outras ovelhas, Senhor, que nós possamos multiplicar tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinar. Obrigada pela vida do Silas, por toda a instrução. Obrigada por cada vida, Senhor Deus, cada coração que vem te buscado, te procurado, que o Senhor possa se deixar achar mesmo, Senhor. Que todos nós possamos ter experiências incríveis com o Senhor, com o teu ensino, com a tua santidade, com o teu grande amor, Pai. Em nome de Jesus. Peço abençoa a nossa semana. Abençoa, Senhor, nosso sono, nosso descanso, Pai. Que nós possamos desfrutar dessa bênção em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso, pessoal. Qualquer coisa, chama a gente aí, tá bom? Quem não está no grupo e quer entrar, manda uma mensagem aí no WhatsApp pro seu contato que já está no grupo, a gente manda o link. Vocês podem consultar lá os materiais, tá por dentro dos avisos, tá bom? Boa semana para todos. Até quinta. Boa semana. Boa noite. Boa semana.